O turismo de vacinação já é uma realidade e muitas pessoas estão viajando ou pelo menos pensando em viajar para países que estejam vacinando turistas, como é o caso dos Estados Unidos. Mas afinal, como nós brasileiros podemos nos vacinar no exterior? O que é preciso? Quanto custa? Meu nome é Dani, esse é o canal Disney e Outros Lugares Incríveis e no vídeo de hoje eu vou contar tudo o que é preciso para poder viajar para os Estados Unidos nesse período de fronteiras fechadas. Olá pessoal, tudo bom? A procura por vacinação em outros países está ficando tão grande que isso gerou um novo tipo de turismo. É o chamado turismo de vacina ou turismo de vacinação. Só para vocês terem uma ideia, já tem agências de viagem vendendo pacotes específicos para esse tipo de turismo. E um dos países mais procurados para isso são os Estados Unidos, onde cada estado tem responsabilidade na organização da distribuição das vacinas. A única cidade americana que declarou abertamente que não só está aceitando turistas para vacinação, como está incentivando a ida deles, é Nova York. O prefeito da cidade, Bill de Blasio, anunciou um plano de vacinação que inclui unidades móveis de vacinação em pontos turísticos, como Times Square, High Line, Ponte do Brooklyn. A vacina aplicada nesses postos de vacinação móveis é a da Janssen, que é dose única. Já os estados da Flórida e da Califórnia não estão oficialmente vacinando turistas. Porém, não está sendo pedido nenhum comprovante de residência, o que na prática faz com que qualquer pessoa possa se vacinar nesses lugares. Em Miami, inclusive, você pode ser vacinado até na praia, literalmente. Nos Estados Unidos estão sendo aplicadas as vacinas da Pfizer, da Janssen, Johnson & Johnson e da Moderna. Mas somente a da Janssen é dose única. Ou seja, se você se vacinar com a da Pfizer ou com a da Moderna, seu tempo de permanência nos Estados Unidos vai ter que ser maior para poder tomar a segunda dose. Então preste bastante atenção na hora que você for escolher o posto de vacinação para saber qual tipo de vacina que você vai tomar. Tá, ok, mas só tem um problema nessa história toda. Como é que eu vou entrar nos Estados Unidos se as fronteiras estão fechadas para nós brasileiros? Antes de eu te contar como isso é possível, não se esqueça de se inscrever no canal que toda semana tem vídeo novo com dicas sobre a Disney e outros lugares incríveis. A gente sempre escuta que as fronteiras americanas estão fechadas para os brasileiros, mas não é bem assim. Na verdade, a fronteira está fechada não para os brasileiros, mas quem esteve no Brasil e em outros países listados por eles, como África do Sul, Irã, países do espaço Schengen, Reino Unido, República da Irlanda e China nos últimos 14 dias. Dessa forma, a gente pode entrar legalmente nos Estados Unidos se fizermos uma quarentena de pelo menos 14 dias em algum país que não esteja nessa lista. São vários os países em que se pode fazer uma quarentena para entrar nos Estados Unidos, mas o México é o mais procurado. Agora, se você quiser fazer uma viagem assim, digamos, mais glamurosa, você pode optar por Dubai ou pelas Maldivas. E essa quarentena não é uma quarentena restritiva, ou seja, você não precisa ficar trancado no seu quarto de hotel. Você pode circular e passear livremente pela cidade. E é aí que as agências entram, oferecendo pacotes com passeios. Muitos pacotes oferecem, além da passagem aérea, da hospedagem e dos passeios, traslados para os locais de vacinação e até o exame de detecção da Covid para entrada nos Estados Unidos. É importante deixar claro que nenhum pacote de viagem pode garantir a sua vacinação, até porque isso depende exclusivamente do governo americano. E segundo as regras de lá, oficialmente, somente americanos e residentes no país podem ser vacinados. Isso significa que a qualquer momento eles podem voltar a exigir o comprovante de residência e você não vai conseguir se vacinar, a não ser que tenha uma casa por lá. Dessa forma, não há garantia nenhuma de que você vai ser vacinado, nem viajando por pacote, nem viajando por conta própria. E tome cuidado com propaganda que pode te induzir ao erro com relação a isso e com relação a quem vai poder ser vacinado. Somente maiores de 18 anos podem ser vacinados com a Janssen. Se você pretende vacinar o seu filho menor de 18 anos, a única opção é a Pfizer, que vacina crianças acima de 12 anos. Mas lembrando que a Pfizer exige 2 doses. É claro que você não precisa de uma agência para fazer essa viagem, você pode fazer por conta própria. E esse é o objetivo desse vídeo, te passar algumas informações que te ajudem a montar a sua viagem, incluindo preços e as exigências para entrar nos Estados Unidos e no México. Vamos lá?
Como eu disse antes, um dos destinos mais procurados para essa quarentena é o México, mais especificamente Cancún. E muitas pessoas aproveitam que vão ter que ficar 14 dias por lá e tiram umas férias, deixando os Estados Unidos somente para vacinação. E o valor dessa quarentena vai estar diretamente relacionado a como você vai encarar essa viagem. Se é uma quarentena propriamente dito, ficando o maior tempo possível na sua hospedagem, ou se vão ser férias com muitos passeios. O México é um destino que te permite fazer uma viagem mais econômica ou uma mega luxuosa. Vai depender do seu orçamento e da sua disponibilidade. Os preços que eu vou passar para vocês são para uma pessoa e dizem respeito à passagem aérea, hospedagem e o exame para detecção da Covid. Lembrando que todas as informações dadas nesse vídeo são válidas na data da gravação, dia 3 de junho. E como está sempre havendo mudanças, é bom consultar os sites oficiais do governo mexicano e americano para ver se houve alguma mudança nas regras para a entrada dos países. A primeira coisa que você precisa saber é que não é preciso apresentar um exame de detecção da Covid para entrar no México. No entanto, você vai ter que preencher um formulário de saúde em que você garante que não teve contato com ninguém, que está em boa saúde, aquela coisa toda. E no desembarque você passará por uma triagem. O México não exige visto, somente um passaporte com validade de pelo menos 6 meses da sua saída do país. Portanto, confira a data de validade do seu passaporte se você está planejando fazer essa viagem. Li alguns relatos onde era exigida a apresentação do seguro-saúde para entrar no país. Mas, gente, mesmo que não seja exigido, pelo amor de Deus, se antes já era necessário viajar com seguro-saúde, agora então é impensável viajar sem. Não economize nesse item e procure um seguro-saúde que cubra a Covid, não são todos. Li relatos também que estão sendo exigidos para algumas pessoas: a passagem de ida para os Estados Unidos, um comprovante de hospedagem, um comprovante de renda. Então, na dúvida, se puder levar todas essas informações, é melhor para evitar qualquer tipo de aborrecimento. A cidade mais procurada é Cancún, porém é a mais cara. Como uma opção um pouco mais barata, você pode escolher Tulum ou Playa del Carmen. Lembrando que dessas cidades, somente Cancún possui aeroporto, então para chegar nelas você vai ter que pegar algum tipo de transfer. Para a praia, por exemplo, você pode pegar um transfer do próprio aeroporto de Cancún, que te leva até a rodoviária da cidade, num percurso que dura mais ou menos 1 hora e custa cerca de R$ 55 em um ônibus super confortável, leito, com televisão. A primeira coisa que você precisa observar quando você for cotar a passagem é se a conexão não vai ser feita em algum país que esteja com as fronteiras fechadas para quem está vindo do Brasil. Outra coisa, é preciso já ter a passagem de volta dos Estados Unidos para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, se você está indo como turista, você não vai ficar nos Estados Unidos, não é? Não invente moda, pelo amor de Deus. Então, já que você não vai ficar, não tem por que você já não comprar a passagem. Até porque isso vai ajudar muito quando você chegar na imigração americana. Se eles te pedirem a passagem de volta e você não tiver, possivelmente você não vai conseguir entrar nos Estados Unidos. Então evite aborrecimento e já compre a passagem de volta. Vamos aos preços? Lembrando que a passagem é para uma pessoa e eu peguei a mais barata que não faça conexão em um país que não esteja com as fronteiras fechadas para quem vem do Brasil, ok? Então a primeira opção que eu escolhi foi Nova York como a cidade dos Estados Unidos a ser visitada. E a segunda opção, Orlando. Como primeira opção eu cotei Rio de Janeiro, Cancún, Nova York, Rio de Janeiro, nas seguintes datas: saindo do Rio de Janeiro dia 30 de junho, saindo do México para os Estados Unidos dia 17 de julho e saindo dos Estados Unidos no dia 22 de julho. O somatório desse primeiro trecho saiu R$ 6.500 sem bagagem despachada. Já para o segundo trecho, eu cotei Rio de Janeiro, Cancún, Orlando, Rio de Janeiro, nas mesmas datas, saindo do Rio dia 30 de junho, saindo de Cancún dia 17 de julho e saindo de Orlando dia 22 de julho. O somatório desses trechos ficou R$ 6.360 sem bagagem incluída. Essa opção vai depender exclusivamente do seu orçamento. Você pode ficar num hotel, num resort all inclusive ou num Airbnb.
Caso opte por um hotel com cozinha ou um Airbnb, a economia será maior, já que você vai fazer as refeições dentro do seu quarto. Para todas as cotações de hospedagem, eu usei o site do Booking e o Airbnb. E a primeira opção que eu escolhi em Cancún foi um resort all-inclusive. O mais barato que eu achei foi em Costa Mujeres, que é a chamada nova zona hoteleira de Cancún, que tem resorts luxuosos, mas um pouco mais barato que a zona hoteleira original. E o all-inclusive mais barato que eu achei foi o Majestic Elegance Costa Mujeres, onde às 16 diárias saiu a pequena bagatela de R$ 26.950. Tá bom para você? Já o hotel mais barato que eu encontrei foi na região central, um Ibis, pelo valor de R$ 4.405 para essas 16 diárias. Já os Airbnbs, o preço variava de R$ 2.500 a R$ 9.000, dependendo da localização. Quanto mais próximo da praia, mais barato é. Mas a média de um bom Airbnb na região central estava por volta de R$ 2.600, R$ 2.700. Sendo que eu só procurei Airbnbs com ar-condicionado e com anfitrião Superhost. Para entrar nos Estados Unidos, você vai precisar de algum tipo de visto válido. Se você não tiver algum tipo de visto, nem adianta fazer esse processo todo. Até porque as embaixadas estão funcionando somente parcialmente para a emissão de alguns tipos de visto e o de turista não está incluído entre eles. Como eu disse anteriormente, para passageiros vindos do Brasil, é preciso que seja feita uma quarentena de 14 dias completos em um país que não esteja com restrição de entrada para os Estados Unidos. E esses 14 dias completos começam a contar no dia seguinte da sua chegada no México, ou seja, a sua data de chegada não conta. Por isso, muitas pessoas estão optando ficar 1 ou 2 dias a mais no México, totalizando 15, 16 dias dessa quarentena, porque assim, se você tiver algum problema, algum atraso no seu voo na ida ou na própria conexão, não vai alterar esse período obrigatório que você tem que permanecer no México. Para entrar nos Estados Unidos, você vai ter que apresentar algum exame de detecção da Covid, seja ele um PCR ou um antígeno, feito até 72 horas da hora do seu voo. Esse exame de antígeno feito no México é um pouco diferente do nosso aqui no Brasil, pelo menos o que eu fiz, que foi de sangue. Lá no México é cotonete como se fosse um PCR. O antígeno tem algumas vantagens com relação ao PCR. O primeiro é o preço, que é muito mais barato, e o segundo é o resultado, que sai bem mais rápido. Dependendo do laboratório, pode sair em até 1 hora. Já o PCR pode levar dias, o que vai atrapalhar essa sua janela de 72 horas que você tem que realizar o exame antes do horário do voo. Uma dica que eu dou é: faça o exame o mais próximo possível do voo, na véspera de preferência. Por quê? Vamos supor que você faça com as 72 horas certinha e o seu voo tem algum problema e ele precisa ser adiado. Você já vai ter saído dessa janela de 72 horas e vai precisar realizar um outro. Então faça na véspera, porque se der algum problema, você ainda tem um prazo dentro dessa janela que é exigida para fazer o exame. Caso você tenha tido Covid nos últimos 3 meses, não há necessidade de realizar o exame. O que você precisa é do seu exame testado positivo, da época que você teve a doença, e de um laudo do médico dizendo que você está curado e apto para viajar. Laudo esse que tem que estar em inglês. Agora, eu faria o exame. Por quê? Imagina, você teve Covid 2 meses atrás, tá lá tudo certinho, tá com laudo, tá com o seu exame positivo da época, chega na hora do embarque, no check-in da companhia, alguém implica com alguma coisa, com seu laudo, que não tá traduzido direito, o laudo que não tá juramentado, não sei, enfim. Na dúvida, faça o exame. O antígeno nem é tão caro assim, vocês vão ver, eu vou dizer o preço daqui a pouquinho. É um valor que, em tudo isso que tá se gastando, não vai fazer muita diferença no orçamento. Então, na dúvida, é melhor fazer o exame e já garantir, não contar muito com essa história já tive Covid 3 meses e tá tudo bem. E vocês me contem aí, fariam um exame para embarcar para os Estados Unidos ou contariam com essa possibilidade do Covid nos últimos 3 meses e o laudo médico? Conta aí, o que vocês fariam? Vamos aos preços dos exames? Eu consultei os preços num site oficial de turismo da cidade de Cancún. Vou deixar o link para vocês nos comentários fixado e na descrição do vídeo. Como vocês poderão observar nesse link, os preços variam bastante, então procure o que for mais adequado para você e que esteja mais perto de onde você está hospedado. O PCR varia de 950 a 4.000 pesos mexicanos, que na nossa moeda em valores aproximados da data que eu cotei, vai dar R$250 para o valor mínimo e R$900 para o valor máximo que eu achei. Já o antígeno varia de 250 a 1.800 pesos mexicanos. Em nossa moeda, no dia que eu cotei, esse preço vai de 60
454 a R$ 457. Então você vê que a diferença de preço para o PCR é muito grande. O voo que eu cotei chega nos Estados Unidos no dia 17 de julho à noite e a volta para o Brasil é no dia 22 de julho, ou seja, 5 noites. E por que eu deixei 5 noites para os Estados Unidos? Bom, a primeira noite é aquele dia que você chega, vai desfazer mala ou check-in e tal, e vai procurar o posto de vacinação mais próximo de você, que, dependendo do posto, vai ter que fazer um agendamento e pode ser que não tenha para o dia seguinte, só para um outro dia ou no dia seguinte mais tarde. Então é bom a gente ter sempre uma quantidade de dias maiores para a gente ter essa segurança. Outro fator também é caso você tome a vacina e tenha algum tipo de reação, que é super comum de acontecer. E não é nada agradável você viajar passando mal, né? Então a gente deixa um dia, caso você tenha alguma reação à vacina, você fica no hotel quietinho, sossegado. Até porque, se você viajar com febre ou com algum outro sintoma, até você explicar, né, uma reação da vacina, pode ser que encrenquem você perca o voo. Portanto, é melhor garantir, fica uns diazinhos a mais nos Estados Unidos, passa o efeito da vacina e tá tudo ok, pode viajar com tranquilidade de volta pro Brasil. Vamos aos preços dos hotéis? Em Nova York, eu cotei um hotel na Times Square, o mais baratinho que eu encontrei, foi um estilo Ibis Budget, ele chama Pod Times Square. E ele tá com preço super bom para nível Manhattan, lembrando da época do ano que a gente está viajando. Sai às 5 noites para uma pessoa, R$ 2.811. Já em Orlando, escolhi um hotel na International Drive, que é um destino muito conhecido pelos brasileiros. E o hotel cotado foi o Rose International Near the Parks, que sai por volta de R$ 2.000 às 5 noites. Lembrando que esses preços foram cotados no Booking e que eu usei como filtro avaliações acima de 8. Não achei nenhum Airbnb que valesse a pena nos Estados Unidos, porque ou eles estavam mais caros que os hotéis, por incrível que pareça, ou eram em regiões mais afastadas. Então, só vamos levar em consideração os hotéis. Somando todos os valores orçados, ou seja, passagem, hospedagem e o exame de detecção da Covid, o gasto total foi o seguinte. Caso a sua cidade escolhida nos Estados Unidos seja Nova York, o seu gasto será de R$ 11.975. Caso a sua cidade escolhida nos Estados Unidos seja Orlando, o seu gasto total será de R$ 11.024. Lembrando que esses valores são uma média e que a sua viagem pode sair mais cara ou mais barata do que isso. Tudo depende do estilo de viagem que você vai fazer. Eu cotei a passagem aérea mais barata, sem bagagem, peguei Airbnb, que era o tipo de hospedagem mais barata em Cancún, e escolhi o exame antígeno, que era o exame mais barato também. Nesses custos não estão incluídos transporte, passeios e alimentação. Os postos de vacinação podem ser encontrados facilmente. Eles estão espalhados pelas cidades, inclusive em farmácias como a CVS, Walgreens e a Duane Readers em Nova York, e em supermercados como o Publix em Orlando. Eu pesquisei os locais nos sites oficiais das cidades de Nova York, Orlando e Miami. Vou deixar também para vocês nos comentários fixado e na descrição do vídeo todos esses links onde vocês podem facilmente localizar os postos de vacinação mais próximos da sua hospedagem. Viajar para um outro país para se vacinar é uma decisão muito pessoal. E além do fator financeiro, uma coisa que tem que ser levada em consideração é o risco de se contaminar nesse percurso. A pessoa, para fazer essa viagem, passa por pelo menos 3 aeroportos e 2 cidades diferentes. E por mais que você pegue a forma mais branda da doença, não é nada agradável você ficar doente fora do seu país. Imagina você estar no final da sua quarentena no México e você se contamina. Na melhor das hipóteses, você só vai ter um prejuízo financeiro. Então, caso decidam fazer essa viagem, seja para se vacinar ou seja mesmo para turistar, tomem muito cuidado, não afrouxem com as medidas de precaução. Usem máscara, usem álcool, não aglomerem, procurem fazer passeios ao ar livre, se cuidem. Bom, essas eram as informações que eu queria passar para você que está pretendendo ir para os Estados Unidos e fazer a quarentena no México. Lembre-se que as informações que eu dei aqui são válidas pelo menos até a data da publicação do vídeo. Procure sempre se informar, que pode ser que tudo mude de repente. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que também está querendo embarcar nessa aventura de fazer uma quarentena no México para ir para os Estados Unidos. Um beijo, até o próximo e se cuidem!